Reafirmamos o nosso objetivo de inflação de 2% em janeiro. Estamos muito focados em tentar alcançar o nosso objetivo de inflação de 2%. E esse não é o assunto de discussão. Os dados da inflação não coincidem com as expectativas do Fed. Tim Quinlan, Wells Fargo. Como foi antecipado pelo mercado, na quinta-feira nesta semana, o Banco do Canadá aumentou a sua taxa de juros em 25 pontos base até 2,75%. Em resposta, o dólar canadense subiu aos níveis que não foram vistos durante quase há um ano. Você acha que o dólar canadense é capaz de manter a sua força? Sim, na nossa opinião, os mercados já parcialmente reagiram para a evolução da posição dos decisores canadenses em termos de manter as taxas de juros de curto prazo. Basicamente, no início de junho, houve uma mudança no tom e o curto posicionamento do dólar canadense ampliou. O dólar canadense fortaleceu em 3% em relação ao dólar do GUA durante um mês. Tal ocorreu, obviamente, na sequência do anúncio. E quando isso foi efetuado, isso apenas reforçou a nossa previsão para longo prazo, que o dólar canadense vai gradualmente fortalecer ao longo do tempo em relação ao dólar do GUA. Na nossa opinião, o maior motor disso é o facto que as posições relativas da política monetária dos dois bancos centrais estão agora começando a convergir, porque o Fed implementou políticas de apertação e o Banco do Canadá não. Neste momento, ambos os bancos são muito lentos em apertação, mas pensamos que existe espaço para o dólar canadense um pouco fortalecer em relação ao dólar do GUA. De acordo com a presidente da Fed, Janet Yellen, a economia do GUA é suficiente saudável para que o Fed aumentar as taxas e começar a liquidar o seu enorme portfólio de títulos. A sua baixa inflação e uma baixa taxa neutra podem deixar o Banco Central com uma margem de manobra reduzida. Tim, o que você pensa sobre isso? Bem, de uma certa maneira, isso é relacionado com a sua pergunta anterior, em termos do espaço para a apreciação do dólar canadense. Em grande medida, isso vai depender das ações do Fed. Recentemente, os funcionários do Fed permaneceram em posição em que o foco para a inflação provavelmente será transitório, que é a palavra favorita para os decisores políticos do Fed, mas eu diria que Yellen levantou a bandeira vermelha sobre a inflação, não apenas em suas declarações preparadas, mas também durante o seu testemunho do Congresso na quarta e quinta-feira desta semana. E ela tem feito um tipo de comentário notável. Eu não me lembro exatamente, mas algo do género que estamos analisando a inflação de perto e estamos prontos para ajustar a nossa política, se parecer que é consistente. Desde então, os dados de inflação de preços no produtor que foram lançados ontem foram um pouco fracos. Na sexta-feira de manhã acabamos de receber os dados IPS do GUA de junho, que também não foram muito fortes, mas estamos à espera de um aumento mensal de cerca 1/10 e no ano a ano por 1,7%. Na realidade, não existe alteração no número mês a mês e a taxa anual neste momento é apenas 1,6%. Isso pode servir como mais uma indicação que os dados de inflação não estão apenas reafirmando o que muitos dos funcionários Fed antecipam. E a chanceler alemã Angela Merkel fechou a cúpula do G20 com uma repreensão para a posição do presidente Donald Trump sobre as mudanças climáticas. Você acha que isso destaca as políticas e a retórica do Trump que estão sendo criados? E, em sua opinião, como desenvolverão as relações entre o UE e o GUA? Sim, eu acho que isso certamente destaca a dificuldade da posição do Trump sobre a política climática. Está em desacordo com a política de longo prazo do GUA. Os membros fazem parte do Tratado de Kyoto e atualmente existem mais de 200 cidades nos Estados Unidos e 12 estados individuais que anunciaram os seus próprios planos para continuar a apoiar o Acordo de Paris. Honestamente, a situação é complicada e existe muita preocupação com esta questão nos Estados Unidos. Podemos observar um grande suporte para o Acordo de Paris. De acordo com a pesquisa da Yale realizada no início deste ano, 69% dos americanos pensam que devem participar no acordo.
Relativamente à sua questão, como isso afetará as relações do GUA e UE, é um pouco complicado de dizer, mas temos algumas indicações. Apenas umas horas atrás, New York Times postou um artigo de opinião que foi escrito por Gary Cohn, diretor do Conselho Econômico Nacional do GUA, em coautoria com H.R. McMaster, que agora é o Conselheiro de Segurança Nacional nos Estados Unidos. Então, e a ideia-chave foi que os Estados Unidos não podem ser um membro passivo das organizações internacionais, o que foi diretamente apontado para o Acordo de Paris e o prazo do mesmo está se aproximando. Também durante o encontro da G20, provavelmente podemos assumir que esta administração não quer ser responsabilizada pelas expectativas da comunidade geral mais ampla. E eu não posso comentar se isso é consistente com valores amplamente mantidos do GUA, mas eu não acho que tal é positivo para as relações a curto prazo entre a UE e os Estados Unidos. Tim, obrigada por nos acompanhar hoje e por fornecer a sua visão especialista. O resumo semanal chegou ao seu fim. Voltaremos em breve com novas atualizações semanais.